Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Sejunta e estamos iniciando mais um Sejunta Cast, o seu podcast de tecnologia e educação. Hoje para falar sobre um tema super interessante e em alta, que é os primeiros passos para redesenhar o currículo da escola e inovar. Então a gente tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com vocês e dividindo a mesa comigo hoje, a gente tem aqui a Esther, minha parceira, e também com a professora Bárbara, a professora Raquel, que vão se apresentar. Então primeiro, Té, olá, tudo bem? Fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esterol, faço parte também do time de educação da Sejunta, também sou pedagoga, e como o Yuri falou, hoje a gente vai ter uma conversa para entender como que a gente começa a inovar dentro da escola, pensando no currículo, né? Que é um desafio que muitas escolas hoje enfrentam. E não é um desafio fácil, mas é importante e necessário. E para isso, né, como o Yuri falou, temos hoje aqui a Bárbara e a Raquel. Vou passar para a Bárbara se apresentar e também depois a Raquel vai se apresentar. Então, Bárbara, fica à vontade. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou diretora da Treehouse Fortaleza. Somos a escola de ensino infantil, a gente tem de 6 meses até Fundamental 1. Sou psicóloga e E muito mais, né? Porque você ser sócio psicóloga, diretora. sou marketing jurídico, né? Tudo dentro da escola, então... Ou seja, vocês estão falando com uma pessoa que vai entender muitos papéis ali dentro, né? E diretor escolar é isso, né? São vários papéis dentro da instituição. Exatamente, é um prazer ter você aqui, viu, Bá? Obrigada. Raquel, fica à vontade. Bem, meu nome é Raquel Brown, eu sou diretora pedagógica da Escola Americana de Vitória, trabalhei 35 anos no Colégio Visconde de Porto Seguro, então a gente tem uma longa bagagem aí dentro da educação e sou, não sei se eu devo falar currículo. Bióloga também? Pode falar currículo? Pode. Tá. Eu sou doutora em inovações educacionais, mestra em interdisciplinaridade e bióloga de formação. Legal, e aí imagino que não tem tempo livre, né? Quando tá estudando. Muita coisa Na verdade, legal. sabe quando ela não tá trabalhando ou estudando, ela tá mergulhando, eu fiquei sabendo. É verdade. Que demais, que demais. E então, gente, para começar esse nosso papo, né, com o nosso tema, ele engloba muito inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a gente já pensa em processos disruptivos, em questões ali que mudam uma perspectiva de algum determinado processo que você tem. E aí eu queria escutar de vocês, né, educadoras, e aí gostaria de começar com a Raquel. O que é inovação para você, assim, com essa visão de educação? Bem, inovação, de uma forma geral, é procurar novos caminhos para problemas antigos. Nós temos que trazer vida para uma escola tradicional que já não atendia mais às necessidades dos alunos atuais. Então, nós temos que trabalhar com metodologias ativas, temos que deixar as nossas aulas atraentes e conectar a escola com o mundo. É o mundo do trabalho dentro da realidade. Legal. E não é uma tarefa simples, né? Porque quando a gente pensa em inovação, precisa dar um passo a mais, e quando a gente fala de uma escola, a gente está pensando em um universo, né? Então, precisa influenciar muitas pessoas. Para a gente montar um currículo inovador, primeiramente a gente vai ter que pensar no que ensinar, por que ensinar, para que ensinar e como fazê-lo, que acho que é o mais difícil. Na realidade, a gente tem que romper com o currículo tradicional, transformar esse currículo, mas, antes de mais nada, nós temos que conquistar os gestores, os professores, toda a equipe da escola para que essa inovação aconteça. Verdade. E a gente, durante o nosso papo, eu vou querer escutar mais, assim como a gente pode influenciar esses pilares. E queria também te escutar, Bá, o que é inovação para você? A Raquel falou muito bem essa questão, né, de repensar aí nos problemas do passado pra gente estar colocando. Eu penso nisso também, penso muito no futuro mesmo, né, assim, esse processo de inovar, de repensar, né, e dentro da educação que a gente tá falando aqui, é entender que momento a gente está vivendo hoje, né? A velocidade das mudanças que estão hoje. E aí, como é que eu estou preparando o meu aluno para isso? Porque hoje a gente
cada hora vem uma coisa nova, a gente não consegue acompanhar, eu acho que ninguém consegue acompanhar. E aí eu acredito que é uma conversa que os gestores e professores, e a gente tem que se juntar e ver o que ferramentas a gente está trazendo, né, para estar preparando esses estudantes para o futuro, para o presente e para o futuro, né? Então eu acredito que inovar, para mim, eu vejo muito a palavra assim, repensar. É repensar o que é que eu estou fazendo, o que é que a gente fazia, o que é que a gente tem que mudar. E é um processo constante, né? Então, eu pensaria muito nisso, da preparação para o presente e para o futuro. E isso de inovação, pensando no desafio, né? Porque dentro de uma escola a gente já tem um conteúdo programático ali, seguindo, por exemplo, diretrizes da BNCC ou demais currículos que a gente tem dentro de uma escola, mas a gente não pode deixar de buscar essa inovação também para tornar esse conteúdo interessante para os nossos alunos. Então, eu queria te escutar, como que isso acontece, essa inovação dentro da escola, pensando numa série de objetivos que a gente precisa cumprir, mas ao mesmo tempo que seja inovador e interessante para a nossa comunidade escolar. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito bem, assim, e é algo que eu acho que ferve na gente, né? Assim, sempre tá despertando nos alunos a vontade de aprender, né? Então, isso tem que ser algo que é corriqueiro, que é diário, e eu acredito que dentro dessa preparação de inovação, entender. Então, peraí, eu tenho, como a Raquel falou, eu tenho uma equipe de professores, eu tenho uma equipe de pais, então os pais da nossa comunidade escolar, né, precisa estar junto nessas ideias, nessas mudanças que não são fáceis. Então, trazer as ferramentas que a gente consegue para incitar mais essa curiosidade, né? Aquela fome de aprender. A gente precisa disso nos estudantes, né? A gente precisa tornar o aprendizado algo que mudou muito. Antes a gente fazia algo bancário, deposita, né? O conteúdo. Hoje a gente vê que não é mais assim. Metodologias ativas, tecnologia. Então, o que é que eu tô trazendo para minha comunidade escolar para que incite cada vez mais essa fome, essa vontade de aprender e essa curiosidade, né? Tem que ser um ensino significativo para o estudante agora, né? Não mais aquele bancário conteudista, né? Com certeza. Então, completando o que a Bárbara está falando... Fica à vontade. É assim, inovar não começa do zero. Uma escola que tem tradição de 30, 40 anos não pode esquecer a missão, os valores dessa instituição. Então, nós temos que, sim, pensarmos em inovação, mas sem esquecer os valores que nós já temos dentro daquela escola. E analisar quais são as condições para essa inovação. O que é que essa comunidade espera da escola? Esses professores estão preparados para uma inovação? Uhum. Os alunos estão preparados para serem protagonistas do próprio conhecimento? Então, eu acho que a gente não pode esquecer, uma frase que eu ouvi lá na Universidade de Barcelona em relação à inovação é como dirigir um carro, você vai para frente, mas você não esquece o seu passado, você olha pelo retrovisor e não pode esquecer sua história de sucesso. Então você vai inovar nos novos tempos, mas sem esquecer toda uma cultura que existe dentro da escola. Legal. Acho que isso é assim, até ouvindo vocês, eu notei que vocês usaram muito passado, presente e futuro, né? Eu acho que a gente tá chegando aqui a um consenso que a inovação traz muitos desafios do passado e da cultura do passado, mas com um novo significado para o futuro. Mas a gente também não pode esquecer do presente, né? Exato. Porque a gente prepara os alunos para o futuro, mas a gente tem o hoje, né? E aí, a Raquel levantou um ponto que eu acho que é muito importante. Eu acho que das escolas que estão escutando aqui a gente, possivelmente gestores, a gente tem cenários. Tem escolas que às vezes são mais novas, assim, mais novas de idade, digo. Assim como tem escolas, como você disse, que às vezes tem anos e anos de alguma cultura muito bem consolidada. Exato. E eu acho que ambas têm desafios, embora talvez sejam desafios diferentes, mas essa questão da cultura é um ponto muito importante. Uma escola que é muito tradicional vai ter uma cultura, às vezes, mais rígida. E aí você precisa achar um jeito de amolecer isso para trazer inovação. Precisa preparar o terreno. Já uma escola mais nova, às vezes não tem a cultura consolidada, então ela está nos primeiros passos. E aí, jogando para a Bárbara, mas depois também, Raquel, sinta-se à vontade de responder, como que você vê a importância e como fazer essa cultura ir se construindo para que tenha espaço para inovação, num ambiente, às vezes, onde essa cultura, às vezes, ou é mais rígida, ou também, às vezes, ela precisa ser construída. Esther, eu acho que, assim,
Para mim, o ponto-chave é sempre, em relação a isso, a comunicação e estar perto dos pais. Eu acho assim, os pais, eu digo, na nossa escola, são a ferramenta que nos ajudam a isso. Porque quando você tem essa relação mais estreita, e aí você vai lançar algum tipo de projeto, como a gente fez, né, aqui com a Sejunta, e a gente... Tudo que vai inovar, a gente quebra a cabeça, porque não é fácil, né? E aí, a primeira coisa que eu penso é como é que todos nós vamos estar sob a mesma página. Eu acho que não é algo que a gente tem certeza que isso vai dar certo, que é exatamente assim, que vai acontecer isso, mas é saber o cenário que a gente tá, e como a gente fez lá na escola, né? Tá conversando com os pais, olha, e sendo muito sincera, né? Assim, olha, estamos com uma demanda aqui, a gente tá preocupada com o que vão ser, vou falar aqui dentro da tecnologia, né, da educação, o que é que vão ser dessas crianças quando entrarem aí pro fundamental com uma tecnologia que elas nunca viram, não sabem usar, não tinham, e de repente tem um acesso livre, né? Então, o que dentro da tecnologia a gente está conseguindo trazer? E aí, foi isso, eu coloquei essa dúvida para os pais, né? A gente fez essa comunidade em conjunto, não é uma coisa que o gestor decide e isso é passado. A gente fala com equipe, a gente fala com pais, a gente fala com os alunos, mesmo na educação infantil, a gente conversou todo o projeto com os alunos. Então, eu acho que, diante dessas mudanças, para mim, o ponto-chave é essa relação com as famílias. Queria acrescentar aqui, Bárbara, a fala de um estudioso de educação, estudioso em inovação, chamado Hernandes. E ele traz o seguinte: nenhum projeto inovador começa do zero. Então, a resposta a uma nova necessidade atual de um currículo não pode deixar de levar em consideração o processo de realizações daquela instituição. Missão, história, projetos, a evolução, seu protagonismo e até mesmo as suas limitações para inovar. A gente não pode deixar de considerar as limitações, especialmente formação de professores. É um processo longo, só que se os professores não estiverem preparados para as inovações, isso não vai acontecer. Então, os sonhos da instituição, na continuidade de um projeto educacional, em seu novo contexto, mas em novos tempos. Eu acho que esse estudioso, ele fecha a ideia de inovação nos tempos atuais. Bacana. E aí, eu queria até escutar mais vocês, porque a Bá trouxe um relato muito bacana, que é isso das famílias, né? De conversar com as famílias antes de adotar um processo de inovação, por exemplo, com a tecnologia. E o que você puder compartilhar com a gente, assim, porque imagino que todo mundo quer ser inovador, só que quando a gente fala de famílias, de filhos, não é um processo tão simples. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, de quais desafios que foram enfrentados e quais medidas que você tomou, por exemplo, para superar esses desafios. Tá. Você sempre sendo sincera, tá? Pode ser. Aqui é o espaço. Finge que não tem ninguém escutando. Sendo sincera, eu vou dar aqui o que... foi muito engraçado quando... A gente tá conversando com a Sejunta aí há 6 meses, né, fazendo isso tava muito ninguém sabia ainda, né, a gente não tinha apresentado para os pais, e aí 2 semanas antes de apresentar para os pais, eu fui num evento na Sejunta, e conheci uma pessoa, e aí ela falou assim, olha, os pais se revoltaram quando eu falei que ia colocar tecnologia. Vieram aqui e falaram que não queriam. E eu falei, meu pai do céu. Eu falei, pronto, é o que vai acontecer comigo, acabou. Né? Eu falei, porque a gente fica com medo, né? Tudo que a gente coloca, claro que a gente estuda muito, a gente vai pesquisar, a gente vê o que está sendo aplicado, escolas que estão fazendo, as melhores escolas do mundo já tem, né? Então, assim, existe um estudo, mas toda mudança, a gente sabe que vão ter as pessoas que vão, né, confiar e vão de acordo, vão ter as pessoas que vão falar, não quero, e hoje tá muito isso, né, vamos se juntar, e aí, foi bom esse meu susto, eu acredito, porque eu comecei a parar e pensei como mãe mesmo, não só como gestora, então como mãe, o que eu ia sentir com uma mudança na escola.
E aí a gente começou a fazer um projeto para apresentar isso para os pais, né? A minha equipe foi a primeira que a gente apresentou, então houve um encantamento da equipe quando ela começou a ver, consigo fazer isso, então eu consigo ir para a Grécia ali com as crianças, eu consigo entrar num museu, então esse encantamento das professoras da minha equipe foi excelente, então eu preciso delas, né? Elas precisam tá na mesma página, porque senão a gente não vai conseguir. E aí começou o evento de pais, né? E aí agora vamos apresentar para os pais. E foi muito positivo, eu acho que a forma que a gente fez e como eles receberam, porque a gente fez um evento na escola que eles iam ser as crianças usando o iPad, né? Usando a tecnologia. Porque hoje se tem muitos têm o pensamento de que usar a tecnologia é ficar assistindo YouTube, né? Mas como assim? Ele vai ficar numa tela assistindo YouTube? Pra que eu tô pagando a escola? Né? Isso ele faz aqui. Como é que eu vou falar que você não pode usar em casa o iPad, mas na escola você tá usando? E aí a gente fez um projeto para os pais vivenciarem o que é que as crianças iam vivenciar. Então, eles foram lá, fizeram realidade aumentada, e aí fizeram, né, o que as crianças iam fazer, fizeram uma aula de programação, eles fizeram uma banda, então a gente fez uma música, a gente pegou o nosso professor de música, e aí eles escolheram uma música, e no final eles estavam tocando, uns com o iPad no piano, outros na bateria, enfim, fizemos o mesmo encantamento e mostramos para os pais o que a gente estaria aplicando ali com as crianças. E aí, eu vim, né, no final, eu joguei o nosso medo. Eu não coloquei que a gente tem a certeza do que vai ser, isso é a melhor coisa para as crianças. Eu falei, olha, na verdade, a introdução da tecnologia me veio com medo do que está acontecendo hoje. A gente pega hoje o Papa e coloca um casaco da Louis Vuitton, sei lá o quê, né? E eles precisam entender que existe um perigo aí, né? E como é que a gente vai estar mostrando isso pra eles? Como é que a gente vai estar falando de segurança? Eles precisam saber que às vezes aplicativos... Sem a tecnologia, sem né? a tecnologia. O aplicativo tira uma foto sua. Então, assim, a gente precisa inserir isso. Então, eu trouxe esse medo pros pais. Eu trouxe, olha, eles vão sair daqui e eles vão poder levar o celular pra escola, eles vão ter um iPad na escola, mas será que eles sabem de todos os riscos, né? Será que eles sabem como utilizar essa ferramenta? Porque não é só você ter, é como utilizar. E eles entenderam, e eles falaram, a gente precisa, né? A gente precisa falar sobre, a gente precisa colocar eles e mostrar que existe um limite, o que é que você pode, o que é que não pode fazer, o que é que pode acontecer. E foi muito bacana esse evento, os pais, eles entenderam, eles receberam muito bem. Então, assim, na minha experiência, foi dessa forma que a gente introduziu essa nossa inovação aí de estar aplicando com as crianças. Até porque a educação infantil é mais apreensão ainda, né? Porque normalmente médio fundamental você fica tranquila, mas educação infantil realmente é um desafio, assim. Vou continuar a sua fala que você está trazendo aí, só que no outro nível do ensino médio. Sim. Nós acabamos de receber o selo da Apple Distinguished School. Por coincidência, o nosso quadro chegou anteontem e ontem tivemos uma reunião de pais. Que legal. Então, nós tivemos a Boa coincidência, né? Boa coincidência. Nós tivemos a oportunidade de explicar para os pais quais seriam as vantagens de nós termos esse selo Apple Distinguished School, pertencermos a uma comunidade internacional, com trocas entre os diversos países. Professores estavam lá, então tivemos a chance de agradecer aos professores, que foram muito aplaudidos pelos pais. Então, eu acho que nós tivemos aí a culminância e vale a pena você investir em tecnologia, especialmente em parceria aí com a Sejunta e com a Apple, Sim. porque nós estamos agora já recebendo os louros dessa parceria. Então, foi algo assim muito importante para nós e os pais aplaudiram muito ao entenderem qual a importância de sermos uma escola ADS. Que demais, que demais. E imagino que não foi uma tarefa simples, né? Porque envolve muitos pontos. E até vou querer escutar mais assim sobre essa tarefa mesmo, dessa disruptura da inovação. Um ponto só que eu gostaria de comentar, que eu gostei da fala da Bárbara, é que me lembrou muito um estudo sobre os estágios da adoção da tecnologia. Então, existe um estudo da Forbes, e olha como é um estudo de 1956. E aí, esse estudo, ele traz que
quando a gente pega um grupo de 20 pessoas ou mais, e aí pode ser 2.000, 3.000 pessoas, 15% desse grupo vai ter uma adoção muito rápida. Então você traz uma tecnologia e ela vai ser rapidamente adotada. Aí tem aquele 60% que fica ali no meio, e a outra parte que fica ali, os outros 15%, mais ou menos, né? Ele é um grupo mais resistente com a adoção da tecnologia. Então, quando a gente está falando de famílias, a gente vai ter um grupo que vai ser mais resistente, que vai ter uma preocupação maior. Então, existem até estudos para isso, falando sobre essa resistência. E que legal que vocês têm essa resiliência e também responsabilidade de fazer esse estudo prévio para entender que aquilo é o melhor para o futuro dos filhos deles, que é o melhor para que eles entendam como utilizar essa tecnologia. Então, muito bacana você trazer esse relato, assim, porque é um estudo dos anos 60 Sim. e que comprova que essa é a realidade. E é muito bom isso, né, Yuri, você falando, eu só lembrei porque exatamente quando a gente falou, né, que do evento, claro que os pais sabiam, veio a resistência, né, e a diferença de ter vocês ali com a gente é porque eu falei, me manda mesmo, me manda todo o advogado do diabo ali, me manda tudo que tem de negativo que eu vou botar pra Gesilda resolver, porque a gente, né, não tá no nosso know-how, assim. Então, quando o pai, né, tem um pai meu que é TI em Stanford, inteligência artificial, então é uma pessoa que sabe muito. E aí eu falei, me traz, porque eu também quero saber o que você tá preocupado pra eu colocar, né, pra nossa consultoria, e eles falaram, não, mas isso daqui tem isso, a estratégia é essa. Então, assim, a resistência também é boa. Porque a partir dele, a partir desse pai, na verdade, que eu falei que dentro da educação tecnológica a gente vai ter aula sobre privacidade e segurança com as crianças. Então, e foi a partir da demanda dele. Então, a resistência também é positiva, né? Pra gente repensar aí estratégias. Eu acho que o principal disso é você ter o espaço aberto ao diálogo, Sim, né? com certeza. Acho que algo muito incomum das duas é que vocês trouxeram que a comunidade faz parte da escola, né? Assim como a Raquel trouxe, né, que eles estão recebendo os louros e ficou muito feliz de saber que os professores foram aplaudidos, que os pais conseguiram visualizar todo o esforço da equipe, né? Que foi muito árduo, mas isso mostra que eles estão presentes e também abertos a escutar vocês, né? Com resistência ou sem resistência, eles estando presentes, com certeza também esse trabalho vai ser reconhecido quando der certo, né? Porque, voltando aqui, né, sobre o currículo, não é um trabalho fácil, ele é gradual. Não é, a Raquel trouxe bem, não é do zero, né? Não é do zero. E também não vai ser do dia para a noite, né? Só completando aqui o que a Claro, Bárbara fica à falou, vontade. eu acho que as famílias aprendem muito por meio dos filhos. Sim. O que eles aprendem na escola, eles acabam levando para casa. Sim, Então essa resistência não vai terminar, mas Não vai vai. diminuir, sim. porque eles vão aderir à tecnologia. É porque, e acho que assim, tem um ponto interessante também que a Bárbara trouxe, que quando eles começam a entender que o iPad é uma ferramenta, né, de estudo, de trabalho, de aprendizagem, quebra um pouco eles também, assim, no sentido de, acho que agora eu tô entendendo, né, Sim. o que a escola tá querendo dizer com essa inovação que tá sendo mencionada, né? E não exclui, né, Esté, assim, é o que eu falo pra eles, a gente vai continuar lavando roupinha que eles lavam, eles vão continuar, só que a gente vai pra lugares que a gente não conseguiria ir sem a tecnologia, né, foi muito engraçado quando a gente fez os centers e os pais estavam naquele playground, e eles não conseguiam passar de fase, mas eu não conseguia, seu filho vai conseguir, de 4 anos, de 5 anos, seu filho vai conseguir, e eles ficaram, eu também quero, né, então assim, e eles nunca tinham visto esse aplicativo, né, porque é isso, a gente não sabe, tem 1 milhão de coisas que a gente pode estar fazendo que a gente não sabe ainda. E por isso essa ajuda de vocês para mostrar para eles o que a gente vai estar desenvolvendo com as crianças. Bacana. E é curioso, né, o quanto que dessa adoção da tecnologia que eu mencionei, esses 15% de pais que têm uma certa resistência, eles têm uma grande influência, né? Sim. As outras partes que a gente trabalha ali, os outros 85%, pais que escutam mais, são perfis diferentes. Então, fico feliz com esse seu relato do quanto que conseguiu transformar isso, porque não é uma tarefa fácil, mas que faz parte quando a gente pensa em gestão, direção. Sim. E, Raquel, você comentou sobre essa questão de reconhecimento, né, de ser uma escola certificada Apple. E, primeiro, parabéns, né, porque Muito sei que é uma obrigada. tarefa que envolve ali muitas ações, mas queria te escutar dos pormenores, assim, como que foi desde a decisão que vocês
toparam, falou, não, a gente quer ir atrás desse reconhecimento, até, por exemplo, a participação das famílias. Queria que você contasse um pouco mais desse processo. Tá, eu estou na Escola Americana de Vitória há 1 ano e meio. Então, quando eu cheguei na Escola Americana, essa decisão já tinha sido tomada. Porém, o projeto não estava caminhando muito bem. Por quê? Os professores têm que ter uma formação semanal com a Sejunta. E difícil achar um horário em que todos eles pudessem fazer essa formação. Então, foi um trabalho de gestão bastante cuidadoso, no sentido de combinar com a Sejunta que horário seria melhor para a grande maioria dos professores. Grande maioria porque alguns não podiam naquele horário. Então, nós fizemos, e a Sejunta foi muito flexível, no sentido de favorecer essa formação de professores. Essa formação demorou 2 anos, né? Sim. E não foi um caminho fácil, porque nós tivemos aí também formação dos gestores, nem sempre os gestores estão disponíveis naquele momento. E a agenda mais complicada da escola, né? A agenda mais difícil de se conseguir lá dos 4 gestores ao mesmo tempo participando da formação. Mas eu digo assim, que foi de um enriquecimento enorme, porque a gente vê o reflexo em sala de aula. Os professores estão realmente adotando tudo que eles aprenderam e colocando em sala de aula. Inclusive amanhã o professor Emílio, que vocês conhecem, que é um destaque aí em termos de formação da Sejunta, vai participar do Educa Week online, mostrando um trabalho que ele faz de tecnologia em sala de aula. Então isso também é reflexo do trabalho de vocês. Ah, legal. E até queria escutar, Raquel, dando os bastidores, o professor Emílio, ele é um professor de qual disciplina, assim? Algum projeto que você gostou, que você viu dele? Bom, o Emílio, ele é professor de matemática, só que ele é muito ligado à tecnologia. Ele prepara os alunos para as Olimpíadas. Tivemos agora 4 medalhas em Olimpíadas internacionais por alunos preparados por ele. E ele também é muito aficionado à tecnologia. Então ele vai mostrar amanhã como ele usa o ChatGPT em sala de aula com os alunos. Legal. E eu sei que ele tem um pezinho na programação também. Tem, exatamente. Ele é fã de programação, embora não seja o professor de programação da escola, que nós temos a Lorena, que vocês conhecem também, que é fantástica. Ele também gosta muito de tecnologia. É legal isso, né, Raquel? Você falando assim, eu penso como eles se apaixonam também, Se né? apaixonam. Eles veem uma ferramenta, meu Deus, então eu posso usar isso nessa aula, né? Eu acho que essa é a magia da coisa. A gente tá conseguindo integrar no currículo, a gente precisa disso, né? E é muito bacana esse relato e os projetos que vão vir. E eu vejo também professores que falam, eu não sabia que isso podia fazer, né? Eu vou criar a história dos 3 porquinhos e eles amam, e a gente precisa disso para estar encantando nossos alunos, né? Existe uma troca muito grande entre eles, né? Eu acho que esse é o enriquecimento de você. Ele não fica com conhecimento para ele, existe uma troca natural entre os professores. Sim. E quem ganha com isso é a escola. Eu queria até compartilhar, porque tem um relato bacana de um professor de música da Escola Americana de Vitória, que os alunos, eles chegaram com a demanda que queriam, porque queriam utilizar o chat GPT, e aí ele não deixou de passar o conteúdo dele, inclusive assim, tocar nos instrumentos musicais, mas ele utilizou do chat GPT para criar alguns acordes ali, e daí ele encontrou um aplicativo de inteligência artificial, onde os alunos conseguiam criar uma música, e depois também com o auxílio do GarageBand. Então foi muito bacana essa experiência ali, o relato do professor, porque não deixou de unir o físico, que eram os instrumentos musicais que são encantadores, e pelo menos no futuro curto ou médio prazo, não imagino sendo substituído, porque é uma experiência incrível como ser humano, mas também não deixou de tirar o melhor da tecnologia, encantar os alunos, trazer uma perspectiva ali inovadora. Exato. Então é bem bacana quando os professores conseguem enxergar essas 2 possibilidades. Esse é o nosso professor de música, Marcelo Coelho, também adora inovação, e além disso que você colocou, ele associou a música a uma imagem. Então os alunos, com uma outra plataforma, com a música que eles criaram, conseguiram criar uma imagem relacionada à música, né? Então, se era uma música suave, eventualmente uma paisagem de mar. Então, cada música estava associada a uma imagem. Então, Marcelo foi assim... Na realidade, eu fiquei na dúvida se eu indicava o Marcelo ou o Emílio para participar do Educa Week, porque os 2 são fantásticos. Que legal. E acho que, assim,
Um ponto muito importante que vocês estão trazendo com tudo isso, né, é o papel do professor nesse processo de redesenho do Sem currículo. dúvida. Acho que assim, quando a gente pensa, acho que né, pensando nesses primeiros passos, quando a gente pensa num redesenho de currículo, acho que o professor é o passo número 1, né? Porque é ele que vai estar ali sendo o mediador, né, do conhecimento, e é ele que vai fazer acontecer dentro da sala de aula. A Raquel trouxe muito bem isso também da união do físico e do digital, que eu acho que é um ponto que a Bárbara deve ver muito na educação infantil, né? De ter que unir as experiências que a criança vai ter com possibilidades tecnológicas, né? E aí, Bá, queria que você contasse, você já contou um pouco, mas mais profundamente, como que está sendo esse desenvolvimento dos professores e qual está sendo o papel deles para vocês reconstruírem esse currículo de vocês, agregando mais da inovação tecnológica? Assim, nós, né, da educação, eu acho, assim, o trabalho do professor é brilhante, assim, para mim é com certeza uma das profissões que eu mais respeito e que eu mais admiro. Eu vejo quanto a nossa equipe, minhas professoras são apaixonadas pelos alunos, então Valon sempre fala, né, não existe aprendizagem sem afeto. Uhum. Né? E eu acho que a gente também precisou criar esse afeto dos professores com o iPad, né? De eles verem algo significativo e eles vão... E assim, a gente tem aquele pensamento, vamos implantar a tecnologia, como a gente vai fazer e tal, mas eles são nossos braços, né? E são eles que vão ter... que vão ser, como você disse, né? Foi por causa do Emílio que aconteceu isso e um projeto maravilhoso. Então, a gente precisa dos professores. Uhum. E por isso que eu acho que a formação e o treinamento, e eu penso que o cérebro do professor é assim, né? Fala uma coisa, ele pensa, então vou dar aula disso. Exato. Eu posso fazer 1 milhão de coisas com isso, né? No GarageBand, quando o Mr. Renato lá viu que 10 crianças podiam ter bateria, nunca que ia ter 10 baterias dentro da escola, né? Então, assim, e as crianças loucas ali, na bateria, no violão, então eu acho que esse encantamento, e eu fico muito feliz quando eu vejo o que os professores trazem, assim, teve uma atividade maravilhosa que uma professora nossa fez sobre borboletas, e aí eles viam aonde estavam as borboletas X, Y. Eu não faço a mínima ideia disso. Eu nem sabia que a gente conseguia identificar a borboleta por causa da asa. E aí cada borboleta em um país. E aí eles foram pro país e acharam a borboleta. E aí pra ver a borboleta ela colocou numa lupa. Eu falei, gente, é sensacional, né? É sensacional você estar dentro de sala. E eu acho que eles são o nosso principal asset aí, a nossa principal ajuda para estar implantando esse currículo dessa forma e pensando como é que a gente pode estar implantando a educação, a tecnologia dentro da educação. Bah, eu até lembrei um projeto diferenciado que vocês fizeram e recente, que é o do Habitações da Minha Casa. Sim. E aí vocês uniram o Google Earth e também realidade aumentada, mas não deixaram de utilizar o físico ali com as folhas, pintura e tudo mais, que Sim. ficou muito bacana, né? E é o que a gente, né? E é o que a gente prega, assim, não é tirar a experiência, porque tudo a gente precisa, todas as aprendizagens significativas é na experiência, então a gente trabalha com PBL lá. Então, ao contrário, a gente consegue integrar. Então, no físico, eu vou pegar uma borboleta, uma textura, mas aí eu consigo ver onde é que ela tá no Google Earth e depois eu vou montar um portfólio. Então, assim, é realmente essa integração e vai estar, eu acredito que a tecnologia ela vai estar ampliando essa vontade, essa curiosidade, né? E os alunos ficam encantados, as professoras também, então é bem Na bacana. realidade, os professores são os protagonistas, né? São. Desse processo de inovação. Sim. A partir do momento do convencimento em que eles se sentem capazes e seguros para fazer, acho que a escola vai para frente. E aí, se tratando, né, a nossa pauta ali tá entre os professores, se tratando nessa questão de currículo inovador, e aí queria escutar primeiro a Raquel e depois Bárbara, tem alguns pontos que vocês consideram chaves para que esse currículo se torne de fato inovador? Sim, e aí eu trago um pouco da teoria também, do meu professor orientador da PUC, professor Mazeto. Ele fez um esquema muito interessante em que ele divide o currículo inovador em 4 eixos. Primeiro é considerar o contexto em que nós vamos aplicar esse currículo inovador. Se é o momento histórico da escola, se a instituição está pronta, se as famílias estão prontas, então se nós estamos prontos para o start, o início. Então a gente tem que analisar o contexto da escola. Segunda coisa que nós temos que analisar é a estrutura curricular.
Não é fácil mudar uma estrutura curricular de uma escola, especialmente uma escola tradicional, como você colocou. E já eu gostaria de comentar um pouquinho como a gente pode fazer isso tranquilamente no ensino médio. Temos também os protagonistas, que aí são os professores, são os gestores, são os funcionários administrativos. Toda a comunidade escolar tem que estar em sintonia com essa inovação. E trazemos aqui um ponto-chave que é a gestão. A gestão não pode ser mais top-down, tem que ser uma gestão participativa, em que permita a colaboração de todos para que isso funcione de uma forma sinérgica, né? Então, esses seriam os 4 pontos fundamentais para se montar uma escola inovadora. Bacana que isso envolve muito os pilares fundamentais, que são os alunos, professores, Sem gestão dúvida. e comunidade escolar, né? Toda a comunidade, inclusive os próprios funcionários, eles têm que saber do que está acontecendo, a mudança da sala de aula. Certamente você não vai ter mais aquelas carteiras enfileiradas. Você mencionou um pouquinho de PBL, que é o Project Basic Learning, né? Aprendizagem por meio de projetos. Então, todos na escola têm que estar cientes das novas metodologias. E se mudamos as metodologias, temos que mudar as avaliações. Sim. Não adianta eu fazer uma metodologia de projeto e continuar com aquela avaliação tradicional. Então, a avaliação passa a ser contínua, né? Então, são pontos aí importantes para a gente considerar numa escola inovadora. Legal, e queria te escutar também, Bala, essa sua perspectiva de currículo inovador, como que funciona, principalmente pensando ali na educação infantil. Então, eu tenho uma história diferente da Raquel, né? Na verdade, nós somos muito novas, né? A Treehouse é uma escola muito nova, não vem com essa tradição muito enraizada. E eu imagino a dificuldade de você, né, repensar um currículo que já existe há muito tempo, né, tradicional. E ter um convencimento de gestão, de pais. E a nossa escola é um pouco diferente. A nossa escola sempre abriu falando que a gente pode se preparar, cada ano a gente vai estar diferente. Então, assim, a Treehouse não vai parar, né? Então, isso eu sempre coloquei. O nosso slogan é Rethinking Education, então Little Kids, Big Minds, né, assim, repensando a educação, pequenas crianças, grandes mentes, e a gente sempre teve isso na nossa marca, na nossa veia, na nossa cultura, desde que a gente abriu a Treehouse. Você falou dos pilares, né, e eu penso muito sempre quando a gente vai implantar algo novo, né, why, por quê, how, como é que a gente vai fazer isso, e when. Quando, né? Então, assim, por que eu vou estar implantando? Né? Tem que ter um motivo ali. Por que você vai estar mudando? O que você vai fazer, né? E aí, isso tem que estar muito bem definido com a comunidade escolar inteira, né? Como eu vou fazer? Eu vou fazer formação de professores? Quanto tempo? Como é que eles vão estar implantando isso na aula? Quantos dispositivos eu preciso? O que é que vai estar, né? Quando é que eu vou implantar para o professor? Depois implantar para os pais e para as crianças? Então, é um projeto que realmente demanda muito, né? Na verdade, a mudança demanda muito. As pessoas às vezes ficam, vocês ficam querendo mudar o tempo todo. Eu disse, gente, vocês soubessem o trabalho que é mudar, não é fácil mudar, né? Pra mim, se você parasse, tá ok, temos várias escolas tradicionais, não tô dizendo assim que param, mas que fazem a mesma coisa há 30 anos, né? E aí você faz um Ctrl-C, Ctrl-V do currículo, mas é muito difícil, né? A Raquel aqui, pedagoga, você parar um currículo e mudar o currículo inteiro, demanda muito tempo. Então, isso é uma coisa que eu trago muito, assim, tem um fato, não sei se você tem lá na sua escola, mas no Ceará a gente tem, e foi um pouco um bum 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 que aconteceu lá. A gente tem, você tem festa de ABC? Doutor ABC? Não. Tá, então eu vou contar isso no Ceará. No Ceará existe uma coisa que chama Doutor ABC. Que quando você acaba o primeiro ano do fundamental, eles fazem uma festa, colocam as crianças de beca, e eles são doutores ABC. E eu falava, o que é isso? Pra mim, eu falei, gente... E aí eu fiz um vídeo no meu Instagram, e várias mães ficaram chateadas. Eu falei, a gente vai ter que conversar sobre isso. Por quê? Porque lá é uma tradição que todo mundo faz, e eu disse, nossa escola não vai fazer. Porque... Quando você finaliza, primeiro que a criança é doutora em nada, você não tem doutorado em nada. Você não tem que usar beca, ela não tá se formando em nada, né? E vai as milhões de questões que vêm sobre a criança não precisa estar alfabetizada quando acaba a primeira série, imagina como ela vai se sentir, existe um orador da turma, e aí todo o resto é excluído.
E quando eu trouxe isso, todo mundo ficou muito chateado. E aí eu tive que sentar com todo mundo e explicar, falar ponto por ponto. Gente, eles não são doutores, eles não vão usar beca. Isso não é um fechamento de ciclo, é um início de alfabetização. Então eu acho que é muito isso, é você estar repensando, mas por que vocês fazem isso? Porque no Ceará não tinha pessoas alfabetizadas durante muito tempo, e aí eles comemoravam. Existe uma história, mas hoje não faz mais sentido. Então a gente tem que repensar, não, podemos ter uma festa, né? Ressignificar, né? Ressignificar, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente, né, que faz há 30 anos, cadeiras enfileiradas, crianças sentarem ativas dentro da sala de aula, a gente não tá preparando para o mundo que a gente está hoje. Então, Exato. eu acho que é um movimento aí constante. Legal que você comentou que até essa questão de reflexão é uma metodologia também, né? Que é dos 5 Ws, que é em inglês, né? Mas em tradução é o como, quando, porquê, qual e onde. Onde. Então, que legal. E os pais entenderam isso, assim? Hoje, como que funciona? Alguns pais, tá falando da alfabetização, da Isso. festa, alguns pais ficaram bem chateados e bateram o pé, mas aí eu também tive que bater o meu pé, né, e falar, eu acho que tem coisas que... Há momentos que você eu precisa falei, olha, bater o pé. infelizmente não teremos doutores ABC, a gente pode fazer uma festa, pode ir pro acampamento, pode se jogar na lama, pode fazer 1000 coisas, mas falar que os meus alunos são doutores em ABC e ter um orador de turma e eles de beca, a gente não vai fazer, então foi algo que eu também bati. E muitas, na verdade, teve uma... Como tudo, né? Teve a resistência, mas tiveram muitas mães que falaram, Balu, eu nunca pensei isso. Nunca pensei isso. Eu nunca tinha pensado. É uma coisa tão normal que eu nunca tinha pensado. Realmente, o primeiro ano é o início da alfabetização. Por que eu vou colocar essa pressão no meu filho, essa pressão em mim? Se não, ele não souber escrever. Se for um aluno com demanda, que ele não vai estar escrevendo. Então, assim, e as crianças não entendem o que é isso. É assim, é muito mais para os pais. E aí foi muito bacana, porque eles falaram, eu nunca tinha pensado sobre isso. É um evento caro, então assim, eu fiz até uma média, eu mostrei para eles. Eu falei, olha, vocês vão pagar mais ou menos de R$1.500 a R$2.000 em uma noite. Porque é fotógrafo, é jantar, tá. E qual o sentido deste evento? Então trouxe eles para repensar e eles falaram, eu nunca tinha pensado. Eu fiz, meu filho mais velho fez e não tem sentido nenhum. Mas teve a resistência, claro. Mas esse foi um pé que a gente bateu e... A gente vai viajar, mas a gente não vai ter doutor ABC aqui, não tem. Então, Bárbara, eu venho de 2 realidades. Eu vinha de uma escola muito tradicional e que nós tivemos que implantar o novo ensino médio com os itinerários formativos inovadores. Então, a gente precisou, sim, fazer a formação dos professores no PBL, né? Aprendizagem por meio de projetos. E a Escola Americana de Vitória tem somente 5 anos. E ela já nasceu com essa concepção inovadora. Então, eu tenho aí 2 realidades na mão, né? É muito mais fácil na Escola Americana de Vitória, que já nasceu com essa concepção de vamos ser uma escola inovadora, disruptiva, vamos quebrar os padrões. Porém, a gente não pode esquecer que os pais também querem aqueles bons resultados de uma escola tradicional. Principalmente no ensino médio, né? Principalmente no ensino médio. Então, nós tivemos esse desafio, e temos esse desafio, que é manter uma formação geral básica consistente e também não esquecer da inovação. E acho que também um ponto que você tinha trazido, Raquel, que eu acho que tem muita relação com tudo isso que vocês estão falando, que usando como exemplo, por exemplo, essa questão do reconhecimento ADS, mas não só isso. Você mesma falou, né? Foram 2 anos se preparando. Sim, sim. E aí eu acho que assim, o currículo não é fácil de ser mudado, né? Porque você tem todo um período, vai mais de 1 ano, com certeza, né? A gente ajuda também algumas escolas a implantar, por exemplo, currículos de programação. Normalmente o primeiro ano é um ano que existem muitas correções de rota, né? E aí no segundo ano é que já fica mais sólido e assim a gente vai seguindo, né? E aí, Raquel, eu queria levantar um ponto que você falou, né, para vocês duas, sobre avaliação. Porque o currículo, na verdade, ele tá muito ligado à avaliação, foi o que você falou. Não adianta eu trazer a tecnologia, trazer a inovação e manter uma avaliação formal, super tradicional, do jeito que se faz há tantos anos, porque, na verdade, assim, eu preciso entender como que eu vou avaliar meu aluno, né? E aí eu queria, né, que, começando pela Raquel, depois a Bárbara, vocês comentassem um pouco de como que vocês enxergam essa inovação nos momentos avaliativos, né? E como que a gente liga isso a um currículo mais inovador.
Ou até quem sabe, usando a tecnologia a favor desses momentos avaliativos. Bem, em projetos nós fazemos as avaliações contínuas. Muitos professores criam as rubricas já com os próprios alunos, então eles já sabem e eles sugerem da forma com que eles serão avaliados, né? E nós avaliamos competências e habilidades. Nós já não estamos mais no patamar de avaliarmos conteúdos, aquele repeteco, né? Então, os alunos, por exemplo, fazem um retake, que é fazer a prova novamente, se ele tiver um problema em uma habilidade. E ele não vai refazer uma prova inteira, ele vai fazer uma avaliação daquela habilidade que ele não conseguiu se sair bem numa avaliação. E na avaliação contínua de projetos, normalmente existe também a autoavaliação do aluno. Como eu me comportei no projeto, qual foi a minha colaboração. Então, definir com os alunos essas rubricas é fundamental, né? Legal. E é um processo contínuo, não pode ser uma avaliação estanque mais. E na educação infantil, eu imagino que ainda tem mais detalhes, né? Porque a avaliação é muito diferente, por exemplo, de um aluno do Fundamental 2 do ensino médio, né? Sim, sim. O que a gente hoje faz na escola, né, é que a gente tem targets de cada criança, então esses targets são o que a gente tá esperando que ela desenvolva. Então tem criança que tem medo de palco, tem criança que não sabe lidar bem em grupo, tem criança... Então a gente coloca esses targets de como a gente vai estar desenvolvendo essa criança, né? Então eu falo muito em educação infantil, a gente tem vários encaminhamentos. E aí o pai morre de medo, né, quando é encaminhamento. Eu falo, gente, encaminhamento pode ser futebol, encaminhamento pode ser natação, encaminhamento... Então assim, a gente faz uma avaliação bem holística mesmo, num todo da criança, né? Agora a gente tá entrando no Fundamental 1 e foram muitas conversas aí para ver como é que a gente ia avaliar os alunos, porque é muito difícil, né, essa avaliação formal como é feita hoje, e é muito difícil para as crianças. E a gente falou, né, a gente vai dar aula sobre o que é ter prova, a gente vai dar aula sobre como a gente se sente normalmente com a prova, porque os meus vão sair e vão para escolas tradicionais, né? Principalmente no Ceará, a gente infelizmente não tem escolas que estão com esse pensamento, né? Algumas, claro, estão inovando, mas ainda é um ensino muito tradicional. A gente é conhecido, né? Somos muito conhecidos por ser maior aprovação em ITA, IME, Verdade. mas ao mesmo tempo somos a cidade com maior nível de depressão, né? Assim, de jovens. Então, é algo que a gente sempre se preocupa, né? Eu falei, tá bom, então pelo MEC a gente tem que ter avaliação, tem que ter avaliação. Sentei com a minha sócia, Mariana, minha coordenadora, Sara, e aí, como é que vai ser essa avaliação para as crianças, que as crianças sejam preparadas? A gente vai avaliar qualitativo, 60% da nossa avaliação no primeiro ano é qualitativo, então é socioemocional e etc, e aí 40% vai ficar com a avaliação formal, e que eles entendam o que é isso, né? E que não... Aquilo é uma parcelazinha, né? É tão mais, né? A gente quer tão mais, a gente vê eles, os soft skills tão mais importante, né? Do que a gente pensar aí naquele dia, aquela avaliação tão formal. E é algo que a gente tá entrando agora. Então, fizemos um brainstorming de como vai ser, mas é triste, assim, a forma que hoje... Que bom que escolas estão repensando, espero que cada vez mais repensem a ensino médio, ensino fundamental, porque é bem ríspida, assim, essa avaliação com alunos hoje que a gente ainda tem aqui no Brasil, né? Porque a gente acaba se deparando em um currículo muito forte, assim, em questão de muitos conteúdos, né? Então, independente da situação, fica até difícil de você fugir de algumas perspectivas ali. Isso acaba engessando de alguma forma. Eu até queria escutar a Raquel nesse sentido, porque eu sei que lá tem essa veia de inovação desde da nascença mesmo do EAV, e tem um perfil muito bacana dos alunos do ensino médio, que eles têm muito interesse em realizar medicina, Sim. mas eles têm muito interesse em certificação, por exemplo, de projetos. Uhum. E aí eu queria entender como que essas iniciativas também de inovação apoiam, por exemplo, nesses resultados que vocês têm também de expectativa de vestibular. Uhum. Eu queria voltar um pouquinho no que a Bárbara falou de educação infantil, para a gente ter um Legal. pouquinho Ótimo. uma comunicação. Lá na Escola Americana de Vitória, nós temos a certificação da Fieldwork Education. Então, ela supre tudo que o professor de sala precisa. E são 4 projetos por ano. Os alunos escolhem um projeto, por exemplo, Super Heroes,
Superheroes, eles vão aos bombeiros, eles consideram, por exemplo, bombeiros que são os super-heróis deles. Então, é uma forma diferente de avaliação e ela vem totalmente descrita no projeto da Fieldwork Education. Então, é um projeto bem estruturado e que vai até o final do Elementary, até o final do Fundamental 1, que a gente chama de Elementary, né? Então, existem maneiras de se estruturar toda essa educação infantil e tem todas as avaliações concretas. Os projetos, eles têm algo chamado, eles decidem qual é o projeto, discutem com a professora cria estratégias para eles desenvolverem o projeto e depois de 2 meses eles fazem o exit point, que os pais vêm, onde eles apresentam o projeto para os pais. Então é muito interessante esse projeto, porque os pais têm um contato muito grande com a escola, eles vêm pelo menos 4 vezes para ver o trabalho dos filhos. E não tem o dedinho da professora de artes, não tem o dedinho de nenhum professor da escola, é o trabalho realizado por eles, né? Então é Isso é uma observação muito interessante. Esses tempos foi a primeira vez que eu visitei a unidade do EAV e foi muito legal ver todos os trabalhos ali espalhados e todos os espaços mesmos, né? Não tem nenhum que não fica e aí deve dar muito orgulho também para as famílias de ver lá aquele resultado, porque é transparente não só o processo de ensino-aprendizagem, mas também que aquilo foi construído pelo filho deles, né? As salas são de vidro, são aquários, e os alunos pintam completamente os vidros, né? Fácil de limpar depois, mudar de projeto. Então, é uma escola viva, em que você vê realmente o trabalho dos alunos acontecendo no dia a dia, né? Legal. Imagino que na Treehouse também tem muito disso, né? A gente vivencia muito, assim, as crianças, esse semestre estavam viciadas em Van Gogh, então assim, e é uma coisa que a gente leva desde o berçário, então todos os nossos alunos quando vão pra fora, todo semestre a gente vão todos, então bebezinhos, todos foram na exposição, e é o máximo, né, eles gostam mais de andar de ônibus que chegar na exposição, mas mas assim, é super legal, e isso que você tá falando, assim, Yuri, super me veio na cabeça, né, o quão importante é isso, Raquel, que você falou dos projetos, porque na infância a gente tem esse senso de autoeficácia, que é muito importante como ele vai ser construído. Não sei se é uma fala de vocês, mas vocês já devem ter ouvido algo do tipo, eu sempre fui mal em matemática. Sim. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Mas por que isso acontece? Porque ele recebeu uma nota ruim, a criança internalizou que ele não é bom em matemática, e isso perdura. E por isso que esse senso de autoeficácia, e como a gente trabalha isso na educação infantil, é tão importante, né? Então, tem uma frase, né, que fala assim, a educação infantil é muito mais importante que a faculdade, mas a sociedade não está preparada para isso. É verdade. É verdade, porque é isso. Se o Yuri tirou uma nota ruim 2 vezes em história, o senso de autoeficácia dele vai lá para baixo, e ele, ao fazer a prova, ele já acha, eu vou mal. É aquela profecia autorrealizadora, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso na primeira infância. E aí, essa janela de a gente conseguir fazer esses soft skills serem mais hard, né? Deles ficarem mais fortes, é na educação infantil. Então, tem que ser repensado mesmo. Como é que eu tô avaliando esse aluno? O que eu tô fazendo, né? Diante de uma dificuldade que ele tem. Eu, como escola, tô oferecendo tudo que eu posso para ele atingir o sucesso máximo, porque às vezes a gente coloca, né, é o professor, é o pai, é a família, não, e o que eu tô fazendo? Será que... Então vamos tentar nessa ferramenta, porque às vezes você aprende mais escutando, você aprende mais lendo, você aprende mais... Então assim, eu acho que é um trabalho da escola também entender essa individualidade de cada um, para que a gente consiga mostrando para o aluno que ele pode, que ele consegue e tentando destravar mais esse nível máximo dele aí na aprendizagem, né, nos estudos. E respeitar o ritmo de cada um, né? Com certeza, com certeza. E, gente, não parece, viu? Mas a gente já tá chegando na nossa parte de fechamento. O papo tá muito gostoso, então eu imaginava mesmo que ia passar muito rápido, assim, com pessoas tão queridas. Mas o pessoal aqui do chat pediu, né? E tem que ter a parte de pergunta surpresa. Então, quem está acompanhando a gente até então, não deixa de curtir
a nossa página, tanto no YouTube, fica à vontade de curtir, seguir nossa página. Quem estiver acompanhando também no Spotify ou Apple Music, de deixar seu comentário e também seguir o Se Junta Cash. É muito importante ter o seu feedback das nossas ações e a gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando a gente aqui até então. E claro que a gente vai trazer aqui tanto a nossa parte de resumo quanto de pergunta surpresa. Então, ó, vai, Raquel, para preparar vocês, tá? Daí vocês não precisam responder agora, que a gente vem pro resumo primeiro, mas a pergunta é o seguinte: se vocês pudessem viajar no tempo, encontrar com vocês de 10 anos atrás, quais conselhos educacionais vocês compartilhariam? Então essa é a pergunta, ó. Fiquem à vontade de refletir aí. E aí, enquanto isso, a gente traz o nosso resumo. Então, Té, fica à vontade. Bom, vamos lá. A gente sempre tem um resumo, né? Que, assim, para tentar trazer os pontos principais da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, hoje a gente começou falando do que era inovação. E no começo a gente conversou muito sobre, né, quais são os pontos da inovação. Então, a gente falou que a inovação dialoga com o passado, mas ela também olha para o futuro, trabalhando no presente. Então, ela é uma mistura dos 3 tempos, né? A gente também falou que a inovação, ela está diretamente ligada ao currículo, como a gente trouxe no nosso título, e a importância da gente desenvolver esse currículo com a comunidade escolar. Então, tanto a Raquel quanto a Bárbara trouxeram ótimos exemplos de como agregar a comunidade escolar dentro dessa proposta inovadora do currículo, mas também sem esquecer os professores, que são, a Raquel trouxe, protagonistas, né? Então, são ali o nosso marco, são as pessoas que vão ser os mediadores, são as pessoas que precisam estar encantadas, como a Bárbara falou, e muitas vezes vão precisar de um treinamento também, né? E tudo isso torna também o trabalho da gestão muito importante nessa organização e também na tomada de decisão, né? Eu acho que a gestão, ela direciona o caminho, né? Então, decide para onde vamos e aí, junto com os professores, eles fazem isso acontecer, né? A gente falou, então, da comunidade, a gente também falou, agora no final, sobre avaliação, né? Sobre como a gente consegue trazer a avaliação, o desafio de você ter que cumprir alguns pré-requisitos acadêmicos, o desafio, às vezes, de um ambiente mais tradicional que a gente tem hoje ainda na educação, como que a gente pensa nessa inovação, né? E tudo isso a gente trouxe com muitos exemplos, eu acho que foi muito legal, né? As duas conseguiram, acho que, para quem está escutando a gente, ouvir 2 perspectivas de escolas diferentes, mas que buscam essa inovação e que têm ótimas ações com professores, com alunos, com a comunidade, que agregam nesse currículo. Resumo aprovado para vocês? Muito, perfeito. Legal. Então, agora sobre a pergunta, né? Se vocês pudessem viajar no tempo e encontrar com vocês de 10 anos atrás, quais conselhos educacionais vocês compartilhariam? Aí, Raquel, se quiser começar. Bom, eu faria o mesmo que eu fiz, tá? Voltei a estudar, fui fazer o mestrado em interdisciplinaridade, fui fazer o doutorado em inovações. Eu acho que se nós não nos atualizarmos, não vai acontecer, né? Então, meu conselho, gente, é realmente a gente se atualizar com o mundo de hoje. Ótimo. Então, esse conselho é presente, né? Ainda funciona. Sim, eu faria o que eu fiz, voltei a estudar. Bacana. Legal. E você, Bá? Legal. Se eu me desse um conselho há 10 anos, seria para eu não ter medo, né, do resultado, porque às vezes a gente, como a gente falou, né, toda mudança, tudo que a gente vai ser testado, existe um medo da gente fracassar, mas que não ter medo de estar sempre estudando. Eu acho que o estudo é a nossa porta, é o que vai mudar tudo, e continuar repensando sempre e colocar em prática o que eu acredito e não se desmotivar por, às vezes, pessoas ou histórias que falam não vai dar certo porque isso daí é muito diferente do que está sendo colocado. Então, eu teria seguido os mesmos passos, que eu acho que eu cheguei aqui por causa de tudo que a gente está construindo, né? É por causa de tudo que aconteceu no passado, tem esse motivo, mas acho que é isso.
Eu gosto que elas não se arrependem de nada, né? Ah. Então é bom que A gente precisa dos erros, os erros. É bom assim, os erros constroem, né? É o que eu mais falo pros pais. Os pais falam, Balu, eu não tô aguentando mais. Meu filho tá fazendo uma birra. Eu, excelente, essa é a oportunidade que você tem de ensinar. É no erro que a gente aprende, né? Então. Bacana, eu até refleti também sobre essa pergunta, né? Em um dos episódios que eu recomendo quem estiver escutando a gente escutar, a gente até pergunta sobre uma frase, né, motivacional, e uma que eu trago para minha vida é que quanto mais você se esforça, mais sorte você tem. E se eu pudesse dar esse conselho de 10 anos atrás, eu iria pelo mesmo caminho de vocês, de falar, continua se esforçando, continua se importando com as situações, porque só assim você vai continuar estudando, você vai continuar sendo empático, e a partir daí são caminhos que você acaba trilhando, de conhecendo pessoas boas, pessoas que vão te ajudar, tendo uma equipe forte. Então, o gestor que estiver escutando a gente, é essencial esses dois pontos, que continue estudando e que continue tendo a resiliência para que não vai ser fácil, igual vocês comentaram, vão ter erros, vão ter acertos, mas o importante é continuar se importando para que essas ações elas continuem prosperando. E aí também queria te escutar, até você refletiu sobre esse ponto? Tava aqui pensando, né? Há 10 anos atrás, perguntando o seu anjo 10 anos atrás, né? 10 anos atrás eu tava dando meus primeiros passos que na você é educação, novinha, né? Outra coisa. Eu tava iniciando, né? Assim, inclusive esse ano é isso, eu vou completar 10 anos no mundo educacional. E assim, eu acho que pensando no meu início, eu acho que o meu conselho pra mim mesmo seria, vai dar certo. Continue seguindo o seu caminho e buscando as coisas que no fundo você sabe que você gosta, que você acredita, né? Que as coisas vão acontecer, né? Um pouco do que o Yuri falou. Acho que todo mundo sabe no fundo um pouco do caminho que quer seguir, às vezes tem alguns percalços, mas chegando lá, né, com esforço, com dedicação, as coisas vão caminhando também. Com certeza. E agora, né, para a gente fechar, eu queria escutar de vocês também considerações finais. Então, fiquem à vontade de trazer as observações que vocês quiserem. Pode ficar à vontade de começar a trazer suas considerações finais. Como que foi esse bate-papo para você? Ah, foi ótimo. Eu amo quando a gente tá com pessoas da educação juntas, né? E você vê claramente quem tem educação que ferve, porque você vê, né? Quando a gente fala, a paixão que a gente fala dos projetos, dos alunos, com os pais, do que a gente implanta. E eu acho que cada vez mais a gente precisa desses encontros, né? Porque o que eu falei desde o início, ninguém sabe. Então, às vezes a Raquel fez uma coisa, a Bárbara deu isso certo, vamos fazer. Às vezes na escola dela dá, na minha não dá, mas e daqui eu fiz isso daqui, eu fui por outro caminho. E a gente precisa, é uma pauta que precisa ser diária, né? E quanto mais a gente conseguir se reunir e estar junto nisso para pensar o melhor para os nossos alunos, para nossa geração, né? Eu acho que tem espaço sempre para todo mundo. Eu gosto muito de falar, eu amo a Treehouse, a gente tem como filho, né? As escolas, assim. E eu acho super importante esse espaço da gente estar compartilhando o que a gente não sabe, o que a gente sabe, o que deu certo, o que não deu. Então, é sempre bom para mim. A gente tinha uma vez por mês, pauta educação, vários gestores, coordenadores, o que está acontecendo aí, né? Isso para mim é essencial. Eu acho que isso também é uma inovação, né? Antigamente as escolas se fechavam em si e não havia trocas. E agora a gente percebe exatamente o contrário, benchmarking, a troca de experiências. E na realidade a gente está fazendo esforço pela educação. E a gente sabe que a educação é o único caminho de melhoria de um país, né? Sim. Então, eu acho que essa troca é fundamental. Convido você para conhecer a Escola Americana de Vitória, Esther também que Eu tô não devendo conhece. uma visita, né? Yuri já conhece, é uma escola diferente, muito interessante. E apaixonante, né? Apaixonante, e eu teria imenso prazer em recebê-los. Legal. Legal. Idem, super imenso prazer em receber todos vocês em Fortaleza. Maravilha. Tenho que ir. Bacana. Fica à vontade. Bom, eu queria agradecer, assim, esse episódio também foi muito legal. Acho que a Raquel e a Bárbara são pessoas, assim, muito queridas e vieram de longe, gente, né? Assim, lá do Espírito Santo, lá do Ceará, vieram aqui conversar com a gente, honra, né? Uma honra, com certeza. E agradecer, acho que foi muita troca, eu aprendi muito com vocês. Quero continuar aprendendo, né? Que a gente continue trocando. E é isso, foi um ótimo episódio. Espero que o público também tenha gostado, assim como nós. Ótimo, obrigado também pela ótima parceria,
E você que está escutando a gente, gestor, comunidade escolar, meu muito obrigado. É sempre ótimo ter vocês aqui com a gente. Isso nos motiva a se juntar. O nome Se Junta não é à toa. Então fiquem à vontade de escutar os demais capítulos também que a gente produziu. E fica aqui o meu agradecimento por vocês acompanharem a gente. Não deixem de seguir a Se Junta nas redes sociais. Estamos nas principais mídias, como YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram, entre outras. Então vai ser ótimo receber vocês por lá e também acompanhar os nossos novos conteúdos e os demais episódios de podcast que também vão sair, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, fica aqui o meu muito obrigado e te vejo no próximo Se Junta Cast. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.